Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre a tese protestante da Igreja Invisível. Então, vamos lá? Então, era uma vez uma igreja invisível que surgiu em 1521. Calma lá, não vou contar desse jeito. Eu vou contar uma outra história infantil que você que está me assistindo já deve ter ouvido quando criança, deve ter lido, deve ter assistido uma adaptação na televisão. Então, vamos lá. Num reino muito distante, há muito tempo, um rei convocou todos os alfaiates do reino para que lhe trouxessem roupas reais, que ele queria uma roupa real para desfilar no seu aniversário, numa data especial. E os alfaiates do reino foram e trouxeram as mais belas roupas que um rei poderia ter. E nenhuma delas agradou ao rei. Lá também estava um alfaiate malandro, esperto, e falou para o rei: Majestade, não trouxe nenhuma roupa, mas eu tenho um tecido mais belo que eu posso imaginar. Eu vou confeccionar a melhor roupa que alguém já confeccionou um dia para um rei. E o rei, tudo bem, né? Então eu vou ficar no aguardo, vou esperar. O rei esperou e o rei combinou com o alfaiate. O alfaiate disse: olha, daqui a tantos dias eu volto e trago sua roupa. Pois é, prazo findado, o alfaiate voltou, tirou de um baú a roupa e falou: Majestade, eis aqui a sua roupa real. E o rei: Onde está? Aqui. Onde? Não estou vendo. Majestade, essa roupa é especial. Só pessoas inteligentes conseguem enxergar. E o rei, que não queria parecer burro, ele disse: Oh, roupa linda. Nossa, que roupa maravilhosa. Que linda. Ai, pode colocar a capa aqui? Nossa, esse tecido é muito bom mesmo, bem que você falou. Ele não é só bonito, ele é leve também. Aí o alfaiate falou: Nossa, Majestade, o senhor está mais glorioso do que nunca, né, com essa roupa, né, essas calças, camisa, capa. O senhor, olha, está... Nunca vi um rei ter tanta glória como Vossa Majestade. E aí o rei anunciou para os súditos do seu reino que ele tinha a roupa mais bela que o rei poderia ter. E ele saiu no dia marcado para um desfile, somente com a sua roupa invisível, somente com sua roupa maravilhosa, que nenhum outro rei poderia ter. E o rei tinha avisado para seus súditos que a roupa só poderia enxergar, ou melhor, só poderia enxergá-la quem tivesse inteligência. Gente burra não ia conseguir enxergar. E os súditos que estavam reunidos, todos fingiam ver a roupa, porque ninguém queria se passar por burro, por idiota. Já pensou alguém falar: Onde está a roupa do rei? Aí todo mundo ia dar risada pensando: Olha o burro lá, né? Então todo mundo fingiu acreditar ver a roupa, porque não queria se passar por burro. E quando o rei passou,
Todos diziam: nossa, como o rei está esplendoroso. Outro dizia: o rei está magnífico. Outro exclamava: oh, que roupa maravilhosa. E enfim, o rei, ouvindo muitos comentários por parte de seus nobres, por parte dos plebeus, ele ia desfilando, marchando, até que um menino de 4, 5 anos, gritou: o rei está nu, e revelou a verdade: o rei está nu. E esse menino pode ser você que está me assistindo, né? Pode ser algum cristão católico romano, algum cristão da Igreja Ortodoxa num debate com algum protestante. E talvez, não sei se algum protestante está assistindo ou não este vídeo, o rei está nu, pode ser você, e a tese da sua igreja é invisível. Mas vamos lá. Ilustrados que estamos por este conto, vamos falar da igreja invisível dos protestantes, né? Então, os protestantes, eles gostam, né, de apologética, eles gostam de falar da Bíblia o tempo todo, gostam de acusar os assim chamados católicos romanos, gostam de acusar os católicos romanos de idolatria, de mariolatria, e perguntam: onde tal doutrina está na Bíblia? Onde está a imagem na Bíblia? Onde está a adoração de imagem na Bíblia? Onde está a veneração de imagem na Bíblia? Onde Maria está na Bíblia? Onde está a Imaculada Conceição na Bíblia? Onde está a Assunção na Bíblia? Né? Onde está a intercessão dos santos na Bíblia? Porque onde é que tem que estar a missa na Bíblia? Onde é que tem padre na Bíblia? E por aí afora, né? E por aí afora. Então tudo tem que estar na Bíblia para eles, né? Quando eles vão inquirir, acusar alguém. E essas acusações praticamente também são as mesmas quando eles lidam com algum cristão ortodoxo, né? Onde a imagem está na Bíblia, né? A imagem que os ortodoxos nós usamos ícones. Onde é que está na Bíblia a missa, que tem que ter padre, blá, 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 blá. Pois é. Mas quando um cristão da igreja romana, ou um cristão ortodoxo inquire, o ortodoxo pergunta: onde estava a igreja, aspas, evangélica, antes de Martinho Lutero, antes de Wycliffe? Onde estava a igreja protestante, antes de Lutero e Wycliffe? E aí, o protestante, por não ter resposta, ele vai usar uma resposta diferente. Ele vai usar uma resposta diferente. Então ele vai usar uma resposta diferente. Ele vai inventar uma resposta elaborada, uma resposta além da imaginação. Ele vai dizer assim que a igreja protestante ela sempre existiu. Porém, tem um detalhe. Ela é invisível. Ela é invisível. Ela tem o poder da invisibilidade. Tá, mas se ela é invisível, como eu posso saber que ela existiu no século XIII, no século XII, no século XI, no século X, no século IX, no século VIII, até o século I? Como eu vou saber se ela é invisível? Se você é da igreja romana, ou se você é cristão ortodoxo, os protestantes vão dizer que a igreja invisível, só os eleitos conhecem os outros eleitos, os predestinados sabem quem faz parte da igreja invisível. Os mundanos, os pecadores, os idólatras não sabem, tá?
E mesmo que nós, eles vão dizer, soubéssemos, Deus sabe quem está lá na igreja invisível. Deus sabe, eu não sei, né? Então sempre vai ter né, segundo eles, vai ter o protestante invisível, sem comunidade, mas a igreja invisível está lá. Deus sabe quem é a igreja invisível, tá? Mas se a pessoa quiser ir para a igreja, ou melhor, se as pessoas quisessem ir para a igreja de Jesus Cristo, como é que elas iriam ir se a igreja é invisível? Como elas iam encontrar essa igreja? Tá? Como elas iam encontrar? E não tem resposta, né? Porque a igreja é invisível. A igreja é invisível. Então, o que acontece? Se a gente usar a navalha de Ockham, né? E eu já vou falar da navalha de Ockham, Ockham, né? A gente vai ver que temos duas hipóteses, né? Então, assim, segundo a navalha de Ockham, se nós tivermos duas explicações, a gente tem que acatar aquela que tem menos entes. Ou seja, a explicação mais simples tem maior probabilidade de ser a verdadeira. Então nós temos duas teses. Uma tese diz que a igreja anterior a Wycliffe e a Lutero era invisível. Sempre existiu desde o século I, mas era invisível. E que só Deus conhece essa igreja, ou os iluminados, né, os predestinados conhecem. Tá? Então, ou seja, para conhecer a igreja invisível, ou Deus sabe quem são os membros da igreja invisível, ou ele ilumina através da eleição os membros dessa igreja para que se conheçam uns aos outros. Além, né, através dessa igreja invisível. Então nós já temos entes, né? Um ente é Deus, o outro ente pode ser, depende da explicação do protestante em questão. Um ente pode ser Deus, que conhece, né, os membros da igreja invisível, ou pode ser Deus e os iluminados, né, os eleitos, que através, né, de uma graça, de uma iluminação, vão saber quem são os membros da igreja invisível, já que a igreja invisível não está documentada na história, não existe nenhum documento, não existe nenhuma evidência a favor da existência dessa igreja invisível, ou seja, não tem nada. Então, os protestantes puseram esses entes para explicar sua hipótese. A outra hipótese é assim, que existiu sim uma igreja visível desde o século I até os dias atuais. E que esta igreja, ela é visível e sim, está documentada. Está documentada. Então, quais são os documentos? O próprio Novo Testamento, a patrística, né, a tradição uniforme das igrejas de origem apostólica, né? Que apesar do cisma, pelo menos você tem duas grandes igrejas que saíram da era patrística, que é a Igreja Ortodoxa, que praticamente se manteve fiel à patrística, e a Igreja Romana, que também saiu da patrística, mas teve desvios doutrinários no meio do caminho, mas não é isso que eu vou falar. Então sim, tem a igreja visível, ela está documentada pela arqueologia, pela patrística, né, nas catacumbas, se vê imagens, há vestígios que os cristãos rezavam nas catacumbas, tem orações nas catacumbas pelos defuntos, pedindo intercessão, etc, etc. Então tudo isso toda a doutrina católica está documentada através da arqueologia, através da patrística, enfim. Então a igreja é visível e não teve assim entes multiplicados, né? A explicação é histórica. Então, das duas hipóteses, qual a explicação mais simples e qual a explicação que tem menos entes? A explicação católica. Então,
das duas teses provavelmente é mais verdadeira, e sim, a verdadeira é a explicação católica, né? Isso pela navalha de Ockham, né? Colocando um pouco de filosofia aí no meio. Então, os protestantes saem com essa, né? Da igreja invisível. E assim, eles não apresentam nenhuma evidência, né? Eles querem evidência quando eles inquirem os cristãos da igreja romana, quando eles inquirem os ortodoxos, eles pedem evidência, onde está na Bíblia, onde não sei o que, justifica isso, sempre através da Bíblia. Mas quando alguém pergunta da igreja deles, que não existia, e eles inventam a igreja invisível, eles querem que nós creiamos na tal igreja invisível, que não tem nenhum documento, não tem nenhuma evidência, não tem evidência da patrística, não tem evidência arqueológica, nada. Só existe o quê? A invenção nas mentes febris dos protestantes sobre a tal igreja invisível, né? Sobre a tal igreja invisível. Porque a igreja invisível, ela não existe. Então eles criaram uma tese, criaram entes desnecessários para explicar uma tese, para justificar uma tese. Ou seja, a tese em si já é ridícula, né, que a igreja é invisível, e aí para justificar essa tese criaram entes desnecessários. Então assim, para justificar a igreja, seja romana, seja a igreja ortodoxa, eu não preciso apelar para Deus. Mesmo um ateu pode chegar à conclusão de que a igreja originária ou as igrejas originárias são a igreja ortodoxa em primeira instância e depois a igreja romana. Então, até um ateu, um agnóstico, pode chegar através da história e tal. Então, eu não preciso apelar para Deus, que Deus sabe quem são os membros da igreja invisível, né, de todos os tempos. Não preciso apelar que os predestinados sabem quem são os membros, porque são entes, nesse caso, entes desnecessários. Para saber qual é a igreja verdadeira, eu só preciso apontar para a história, para a arqueologia, enfim. Os dados estão aí para quem quiser ver. Sejam as pessoas crentes, sejam as pessoas descrentes, sejam pessoas indiferentes, que não têm religião nenhuma e não se inclinam por nenhuma religião. E elas podem pesquisar e dizer, ó, realmente, pela história, ó, tal e tal igreja chegam lá no passado remoto, na era apostólica, né? Então a igreja invisível só existe nas mentes dos protestantes, né? Ou talvez, né, fazendo uma brincadeirinha, talvez a igreja invisível, né, o pessoal da igreja invisível tenha, esse pessoal, os membros antigos, tenham consultado o livro de bruxaria de São Cipriano, e aí os membros do século II até o século XVI ficaram invisíveis, né? Porque praticavam a bruxaria da invisibilidade de São Cipriano, né? Do famoso livro de São Cipriano, né? Mas só assim, né? Se for para justificar. Mas enfim, eu falei bastante, né, sobre a invisibilidade da igreja, refutei, né? Refutei. E, aliás, nem na Bíblia se encontra a invisibilidade da igreja, porque Paulo, apóstolo, compara a igreja ao corpo humano, ao corpo de Cristo. Cristo era humano, Jesus era humano. Jesus era humano. Na verdade, sim, Jesus, para os cristãos ortodoxos e também para os cristãos romanos, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas quando Paulo fala do corpo de Cristo, ele falou da humanidade de Cristo. Então Cristo era humano. Então a igreja é o corpo místico de Cristo. Ora, o corpo, ele é visível. Ele é visível. Então não existem corpos invisíveis, né? Não existem corpos humanos invisíveis, não existe uma cabeça invisível, um braço invisível. Então quando Paulo usou o paralelo do corpo místico de Cristo, ele falou de visibilidade, né? Não tem corpo invisível. Então, a invisibilidade da igreja só existe nas ideias protestantes e não se encontra na tão querida Bíblia, né?
É claro que eles podem distorcer textos, né, e tal, que são craques em distorcer, mas não se encontra nenhum texto que abone essa ideia da igreja invisível, né? Talvez eles possam encontrar lá no livro de São Cipriano a invisibilidade da sua igreja. Bom, gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, você gostou do vídeo, se inscreva, seja bem-vindo, né? Seja bem-vinda. Se inscreva no meu canal, aperte o sino de notificações para ser avisado de novos vídeos. E compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais. Deixa aí seus comentários, né? Participe aí. E até o próximo vídeo. Fui!